Bom, então iniciando nossa apresentação referente ao trabalho 2 da disciplina SI 700, meu nome é Victor Antônio Moser Casotti, do RA 194637, e o integrante da minha dupla que não pôde estar participando dessa apresentação por alguns motivos pessoais é o Vitor Henrique da Silva, do RA 195206. O tema do nosso aplicativo é basicamente a consulta e manuseio de moedas. Ou seja, a gente tem três principais funcionalidades nele. Primeiramente, a conversão de moedas. Então, a gente consegue converter o valor de uma moeda para outra, né? O histórico de valores, onde a gente utiliza um gráfico para mostrar os valores que uma moeda assumiu em um determinado período de tempo no passado. E também registrar notificações, que basicamente a gente registra uma notificação para quando uma moeda ultrapassar um certo valor, o usuário seja notificado pelo sistema. Os principais recursos que a gente utilizou nesse projeto foi uma API externa. Então a gente utilizou a Economia ASO API, que basicamente é a API que a gente utiliza para fazer as cotações, pegar as informações das moedas, o histórico, etc. O banco de dados online, a gente acabou utilizando o Firestore Database do próprio Firebase, né? Justamente para armazenar essas notificações que a gente comentou. E o Firebase Authentication para fazer a autenticação de usuário no sistema. E aqui a gente tem o nosso PubSpec, né, basicamente com as dependências que a gente utilizou no decorrer desse projeto. Então agora vamos passar para o nosso aplicativo em si. Bom, então passando para o nosso aplicativo em si agora, acessando então o sistema, a primeira tela que a gente vai ter aqui é uma tela para fazer o login no nosso aplicativo. Então basicamente aqui é onde eu consigo fazer o login através do e-mail e senha, né? Lembrando que a gente está utilizando a Authentication do Firebase. E aqui eu tenho uma outra opção que é o de fazer cadastro. Então, para a gente começar, eu vou criar um novo usuário. Então, vou criar um rapidamente aqui. E perceba que se eu clicar já em registre, a gente vê que tem algumas validações que a gente está fazendo nesse formulário. Primeiramente, tem alguns campos que são obrigatórios, né? Além do que, a nossa senha ela tem que ter no mínimo 6 caracteres. Além da confirmação de senha, tá igual a da nossa senha que a gente colocou aqui em cima, né? Então, vou só preencher aqui. Vou colocar algumas informações genéricas aqui. E também eu posso escolher o sexo do meu usuário, né? Vou colocar aqui em masculino. E perceba que no momento que eu clicar em registre-se, vão acontecer duas coisas. Primeiramente, a gente vai ter uma notificação indicando se houve sucesso ou não na criação do nosso usuário. E em seguida, ele já vai fazer o login automaticamente para a gente, ou seja, ele não vai me redirecionar para a tela de login para que eu insira meu e-mail e senha, mas sim ele vai me redirecionar para a tela inicial do meu sistema com o usuário já autenticado, tá? Então, vou clicar aqui. Então, ele me deu uma notificação aqui embaixo e já me redirecionou para a tela principal interna do meu sistema, tá? Essa tela aqui é uma tela bem simples, tá? E não sei se deu para perceber, mas logo que a gente carregou ela, apareceu um loop rapidamente aqui. E basicamente isso indica que aqui é onde a gente faz a nossa primeira requisição para nossa API externa, tá? Então, o que basicamente que a gente foi buscar é as informações das moedas que a gente consegue fazer que a gente consegue fazer a cotação, perdão. Então, se eu clicar nesse select aqui, ele basicamente vai me trazer as informações de todas as moedas que eu consigo fazer a conversão. Então, aqui a gente vai ter moedas convencionais, tanto quanto as criptomoedas aqui embaixo. Então, eu tenho o Dogecoin, o Bitcoin, etc. Tá? Mas como eu comentei, essa tela é uma tela muito simples. Então, basta eu colocar um valor aqui em cima e ele vai fazer a conversão para a moeda que está selecionado nesse select aqui no campo de baixo, tá? Então, vou colocar aqui o valor de R$ 100. Então, perceba que R$ 100 na moeda brasileira, no real, é equivalente a esse valor no dólar canadense, tá? Então, vamos fazer aqui em relação a uma outra moeda, vou selecionar aqui a moeda mexicana e perceba que R$ 100 da moeda brasileira, ele já faz a conversão para a moeda mexicana e ele já altera o valor, tá?
Então, perceba também que a gente não está fazendo uma requisição para essa API a cada conversão. A gente faz uma inicial e pega os valores de cada moeda e depois a gente só vai fazendo o cálculo. E é basicamente isso que a gente tem nessa primeira tela. Bom, então passando aqui para nossa segunda tela, a parte da listagem das moedas, né? Então perceba que aqui a gente tem duas abas, uma para as moedas convencionais e outra para as criptomoedas, tá? Na parte das moedas convencionais, a gente tem uma boa extensão de moedas, tá? Então é uma grande quantidade de moedas que eu vou ter aqui. Na parte das criptomoedas, por se tratar de uma API gratuita, a gente não tem tanta abrangência aqui, então acaba ficando um pouco vazio, mas acaba quebrando o galho para a gente, tá? Então, voltando aqui para as criptomoedas, a gente tem ainda uma outra funcionalidade nessa tela, onde se eu clicar em algum item dessa lista view, né, eu vou ser redirecionado para uma outra tela, e aqui eu vou conseguir ter um histórico de valores dessa moeda. Ou seja, num período de dias ou até meses, né, eu posso consultar no período de no mínimo 7 dias para no máximo 3 meses, as cotações que essa moeda teve. Então, para a gente ter uma noção melhor, eu vou pegar aqui nos últimos 3 meses, e aí eu consigo saber qual foi o valor que essa moeda tinha em um determinado período de tempo. Então, eu sei que o dólar australiano, no dia 20/9, teve essa cotação aqui, e assim por diante, tá? Então, é uma funcionalidade bem útil que acaba quebrando um galho às vezes. E aqui embaixo eu tenho algumas informações adicionais, né, como o nome da moeda, sigla, a sua cotação atual, né, para fazer uma comparação, e a última atualização temporal. Então, só voltando aqui, eu vou entrar em outra moeda também, só para a gente ter uma noção. Então, eu entrei aqui na coroa sueca e perceba que aqui a gente já tem uma diferença, né? Os valores aqui são diferentes. Mas enfim, essa é a nossa tela de consulta de moedas, né? Lembrando também que isso funciona tanto para as moedas convencionais quanto para as criptomoedas, né? Então, se eu olhar aqui a XRP, eu também tenho acesso a essas informações específico dessa moeda, né? Então, eu consigo olhar aqui o gráfico com o histórico dela. E por fim, passando para a nossa última tela, aqui a gente tem a nossa aba de lembretes. E aqui a gente tem um pequeno porém, porque a gente não conseguiu implementar exatamente do jeito que a gente queria. Por que eu digo isso? Aqui a ideia é que a gente conseguisse adicionar um lembrete para esse usuário, ou seja, a partir do momento que uma determinada moeda ultrapassasse um certo valor, o próprio sistema iria notificar o usuário, né, por alguma notificação avisando, olha, sua moeda atingiu tal valor. Porém, a gente não conseguiu fazer bem isso, tá? A gente até consegue registrar o lembrete e fazer o manuseio dele, né? Ou seja, excluir, consultar, etc. Mas essa funcionalidade do aplicativo avisar o usuário, ela não foi implementada, tá? Então a gente acabou não conseguindo atender esse ponto. Mas só para a gente ter uma noção de como ficou, aqui a gente pode selecionar a moeda, pode colocar um valor aqui. Então vamos supor que eu quero que o aplicativo nos avisasse quando a moeda, o peso argentino, atingisse 5 reais, ou seja, em relação à moeda brasileira. Eu clico aqui em adicionar lembrete e perceba que ele já me dá uma notificação. E aqui a gente faz uma requisição, perdão, para o nosso banco do Firestore, ou seja, aqui a gente está armazenando tudo isso através do Firebase. Tá? Então aqui eu posso adicionar várias moedas, né, com diferentes valores, e ele vai retornando aqui para mim. Tá? Então essa parte ficou bem simples. E se caso eu digitei um valor errado ali, muito grande ali, por exemplo, dólar canadense, eu posso fazer a remoção. Então basta eu clicar aqui na lixeirinha, ele vai fazer a remoção e já vai atualizar a nossa lista aqui, tá? E basicamente essas as telas do nosso aplicativo, né? Basicamente isso que ele faz. Mas só para a gente concluir, eu vou mostrar também aqui
o que a gente tem registrado no nosso Firebase, né? Ou seja, tanto a parte de autenticação quanto a parte do Firestore. Bom, então, primeiramente a parte do Authentication aqui, só para a gente mostrar que a gente realmente está armazenando essas informações, né? Então, aqui eu tenho todos os usuários que eu registrei para esse projeto. Então, perceba aqui que a gente tem o nosso Ulisses 123, que foi o que a gente acabou de registrar, tá? Além de alguns outros usuários que a gente fez para teste. E passando para a parte do Firestore em si, tá? Eu já deixei separado aqui, porque a gente também, né, a gente fez alguns testes anteriormente, mas aqui eu tenho todas as notificações que a gente registrou para esse usuário em específico, tá? Então, só lembrando, né, a gente tinha registrado duas notificações para duas moedas. Uma era o peso argentino, né? E a outra a coroa dinamarquesa, tá? Então, só para mostrar que a gente realmente está armazenando isso no Firestore. E é isso o nosso projeto, e até uma próxima.